ser adotada também neste novo ordenamento para se prevenir, para se tratar a Covid-19, como é a cloroquina, né? Porque você tem a ivermectina, mais conhecida, a versão animal, mas tem a versão humana também, né? Dr. Cláudio Neves, bom dia. Já chegou no meio do bolo, né? Infelizmente a chuva atrapalhando um pouquinho, são 7h51, mas tem tempo de eu falar. Muito bem, bom dia, Messias, é um prazer estar falando e é bom estar esclarecendo a população sobre essas questões e os temores e as buscas de medicamentos. A ivermectina, ela tem a versão humana, é utilizada, é um antiparasitário, já há muito tempo, também muito utilizado no mundo veterinário, né, nós sabemos disso, com muita larga escala, até indiscriminadamente no nosso Nordeste, até tem um erro de vermifugação no Nordeste, alguns estudos do Ministério da Agricultura nesse sentido. E o que é que acontece? A intenção, nesse caso aí, é de estimulação do sistema imunológico, alguns antiparasitários, alguns medicamentos podem auxiliar. Alguns estudos nesse sentido, mas isso não quer dizer que garanta eficácia e também não há estudos ainda comprovando essa eficácia, como não há tempo hábil para esses estudos. As pessoas têm que ter cautela porque a prescrição deve ser médica, a gente tem que lembrar. Até porque o diagnóstico também tem que ser médico. E muitas vezes as pessoas estão usando medicamentos que podem interagir com outros. Você imagine só, eu quero aqui alertar a população, Messias, pessoas diabéticas, de risco, elas vão começar a utilizar medicamentos de forma indiscriminada e não sabem, por exemplo, aqui para vocês se alertarem, que um medicamento usado de forma aleatória, sem orientação médica, ele pode potencializar o hipoglicemiante. Então, se você pega um medicamento e utiliza de forma aleatória para prevenção, que não vai prevenir, não existe um medicamento para prevenção, nesse caso aí, se você vai usar um antibacteriano, azitromicina, a questão de prevenção nesse sentido não existe, você pode potencializar um outro medicamento, fazer uma queda de açúcar brusca, causar até risco de vida. Então a gente tem que alertar nesse sentido. Os medicamentos que estão, incluindo aí a cloroquina, a ivermectina, eles devem ser, se forem utilizados, por orientação médica. Porque tem que ter o diagnóstico da suspeita da doença, pela síndrome, por exames, e a associação com outros medicamentos que você pode ter efeitos colaterais, né? Então a gente tem que alertar nesse sentido para que as pessoas não saiam comprando medicamento de forma aleatória, né? Buscando milagres onde às vezes não acontece. Então você tem realmente um quadro que é uma pandemia, é um quadro que assusta, as pessoas estão muito assustadas. A gente tem que lembrar para as pessoas que a grande maioria das pessoas que irão contrair o vírus, elas estarão salvas, né? A gente tem hoje uma imensidão de pessoas já curadas. Isso por quê? Pela natureza divina, a própria sistema imunológico das pessoas criaram anticorpos e o número de pessoas que já estão imunizadas é crescente. Tá? A gente está passando pelo pico, mas a gente vai começar a vencer e a gente vai começar a cada dia ter mais pessoas imunizadas e o cinturão de defesa social de pessoas imunizadas vai começar a bloquear a contaminação. As pessoas não precisam estar desesperadas correndo tanto atrás de medicamentos. Elas precisam de orientação médica. É importante, muito mais importante, Messias, do que estar usando medicamento de forma aleatória, é você fortalecer, evitar, não é nem fortalecer, que é difícil você ter estudo para garantir que vai fortalecer, evitar a queda do seu sistema imunológico. É garantir uma boa noite de sono, uma boa alimentação, se preciso for investir tempo e dinheiro, fazer avaliação do nível de alguns elementos relacionados ao seu perfil nutricional, dosar alguns minerais, a importância do zinco existe, já falei aqui antes, há mais de 2 meses falo nisso, agora está crescendo evidências nesse sentido, até o presidente Trump está usando o zinco, a gente está vendo estudos de Nova York mostrando a importância, por quê? A questão não é a garantia de que suplementar aleatoriamente o zinco vai melhorar a imunidade, mas que a deficiência de zinco é grande, isso é diagnóstico da Organização Mundial de Saúde, Messias, eu já falo isso há anos aqui no Brasil, e a organização não fez esse nexo. Existe uma deficiência mundial grande na população de zinco e a questão da deficiência de zinco pode comprometer o sistema imunológico. Então avaliar, ir ao seu médico, pedir, faz consulta online, faz avaliação e você faz as coisas com critério, não fazer à toa, não sair utilizando medicamentos que possam potencializar e agravar um quadro clínico, principalmente nas pessoas com risco. Isso a gente tem que alertar. Em relação à cloroquina, não sei se você quer que fale alguma coisa, então é importante aqui colocar, você tem entre as complicações do processo, da síndrome que vai acontecer com uma minoria de pessoas, gente,
a questão de um processo inflamatório mais intenso, né? Uma tempestade de citocinas que pode levar a complicações, inclusive a questão vascular também, já tem os riscos de trombose. As pessoas ficam preocupadas e alguns profissionais até de saúde têm trazido algumas evidências que o uso é um anti-inflamatório, né? Um antirreumático e que tem um efeito anti-inflamatório que vai diminuir essa descarga. Isso não garante, não tem estudo nem que vai garantir que vai proteger as pessoas em 100%. Há evidências que qualquer anti-inflamatório pode diminuir esse processo inflamatório, incluindo aí corticoides que são usados. Tem sido muito usado, me queria alertar. A polêmica da cloroquina é que é politizado. Você tem usado no mundo inteiro, os hospitais usam também corticoide, que tem um risco vascular imenso também, cardíaco, pode causar precipitar infarto, AVC. Ninguém está estudando os efeitos colaterais do corticoide, que são intensos. E as pessoas têm utilizado os profissionais nos hospitais e isso não tem sido polemizado. Então, a cloroquina é mais um anti-inflamatório. É simplesmente mais um anti-inflamatório que pode ser um coadjuvante no tratamento e sim, pode ter sua eficácia em alguns casos e pode ajudar. Isso não tem a dúvida que clinicamente pode acontecer. Então, pode, ainda dizem que é garantia. Então não existe uma garantia de 100% de eficácia em nenhum medicamento. A expectativa é que mude o protocolo a partir de hoje, que o Ministério anuncia. A cloroquina antes, que era prescrita para como tratamento mesmo, né? No segundo momento, hoje ele deverá ser aplicado já a partir dos primeiros sintomas. É o que o Ministério deverá recomendar. Pronto, então, o que é que acontece? Ele é um anti-inflamatório e a questão de a conduta é médica, o Conselho Federal já liberou, cada médico tem sua liberdade, juntamente com o paciente, para prescrever e com acompanhamento e analisando o perfil clínico do paciente, possibilidade de efeitos colaterais, interações medicamentosas, doenças pré-existentes cardíacas. Então, isso tudo tem que ser olhado com responsabilidade, pode ser utilizado. A gente tem que ter bom senso. A gente não pode politizar a cloroquina. A cloroquina ela é algo de decisão médica. O médico vai decidir juntamente com o paciente de acordo com o perfil do paciente. Pode ter sua indicação? Sim, pode. Pode ter sua exclusão, não indicação? Pode. Isso vai depender de cada caso e aí é isso que a gente tem que colocar. As pessoas têm que estarem realmente acompanhadas de forma correta, com acompanhamento médico, não usar medicamento de forma aleatória. O correto aqui, gente, é não usar medicamento de forma aleatória e os médicos acompanhando com bom senso cada seu paciente, decidir a conduta correta. E preventivamente, o que é que você pode fazer que não depende do médico? Uma boa noite de sono, atividade física mesmo em domicílio, evitar estresse, uma alimentação saudável, né? E fé, que a fé também melhora e estimula muito a paz familiar, e a melhora do sistema imunológico como um todo. Isso a gente tem que alertar. E procurar sempre o médico. É verdade. Não deixar de procurar, porque eu estou vendo aqui alguns dados, já fechando aqui a nossa participação. Alguns hospitais estão indo à falência, estão demitindo trabalhadores, porque estão com metade da sua capacidade ocupada, ou seja, como suspender as cirurgias eletivas. Isso. E criar esse clima de terror, tem muita gente que está com medo de ir ao consultório médico, com medo de procurar o médico para não se contaminar. Messias, eu quero alertar, Então, eu praticamente nessa temporada não parei e vou lhe dizer, me senti útil. Atendi pessoas com Covid, tenho atendi pessoas com muito medo, muito mais pessoas com medo, e a gente observa que é importante. Graças a Deus, nenhum paciente que acompanhei teve óbito, as pessoas estão bem. Tirei muitas pessoas de pânico, síndrome de pânico, depressões exacerbadas, ansiedades exacerbadas, a questão do humor alterado em muitas pessoas. É importante que você tenha, sim, um acompanhamento médico até para tranquilizar a pessoa. Então, é importante que, se as pessoas estão em dúvidas, procurem seu médico. Tem consulta online, tem consulta presencial planejada, com cautela, com cuidado, principalmente as pessoas que têm doenças que necessitam de acompanhamento, diabéticos, hipertensos, alterações de humor, depressões, pessoas que precisam do bom acompanhamento para não haver descompensação de doenças que necessitam realmente de um bom acompanhamento. Vale a pena a gente alientar isso. Enfrentar a situação com fé e sabedoria. A cada situação, uma conduta. Nós não podemos ser rígidos, nós não podemos unificar, bater aquela ferro. A gente não pode dizer tem que ser rígido nisso, rígido naquilo. A situação ela é heterogênea, cada pessoa tem uma situação, então você tem que ter condutas individuais. Doutor, muito obrigado. Já chega ao final mesmo do programa.